Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 2 de abril celebramos o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Que encontremos hoje o conforto e o amor, cuja fonte é a cruz de Cristo. No Evangelho desse domingo, acompanhamos a entrada de Nosso Senhor em Jerusalém. Festas e louvores ocorrem quando o Messias adentra a cidade e é venerado pelos seus cidadãos. Porém, esses mesmos habitantes, em poucos dias, perseguiriam e ultrajariam aquele para quem entoavam Hosana. Reconheçamos-nos nessas pessoas que buscam a Deus, mas infelizmente causam dores a Jesus quando não o buscam de todo o coração. Peçamos perdão ao Rei dos Reis, que por nós se rebaixou a condição de servo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Se você deseja buscar a reconciliação com o Senhor, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando a esperança que só a vitoriosa cruz de Jesus é capaz de trazer. Deus abençoe muito você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte de Oliveiras. Então, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, nós iniciamos juntos hoje a celebração da Paixão do Senhor. E esse domingo, que nós costumamos chamar de Domingo de Ramos, o nome completo dele é Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. É o único domingo no ano em que a igreja proclama o Evangelho da Paixão de Jesus. Nós começamos ouvindo o Evangelho que fala da entrada de Jesus em Jerusalém, entrada triunfante. Jesus é reconhecido, Jesus é aclamado, Jesus é bem-vindo. Mas daqui a pouquinho nós vamos participar da narração do Evangelho que fala da sua paixão. Jesus é desprezado, Jesus é abandonado, Jesus é dado à morte pelo mesmo povo que o havia recebido. É como se na liturgia de hoje a igreja mostrasse para a gente que esse foi o caminho de Jesus e esse também é o nosso caminho.
Há dias em que parece que a gente vai adiante, triunfando, de bênção em bênção, de vitória em vitória, e há dias em que parece que a gente fica sozinho, em que a gente é abandonado, não é compreendido. O Senhor Jesus passou no meio de todas essas coisas, e no meio de todas elas, a mão do Pai foi tecendo a nossa salvação. A gente precisa aprender a caminhar com Ele, e no meio de todas essas coisas, dias bons e dias ruins, dias em que tudo parece que vai dar certo, dia em que tudo é difícil demais, no meio de tudo isso, a gente precisa acreditar que a mão do Pai está tecendo a nossa vida e está nos conduzindo pelo caminho mais seguro. Hoje celebramos Jesus que entra em Jerusalém, pedindo que Ele entre na nossa casa, nessa nossa cidade do Rio de Janeiro, que precisa tanto de um rei que só pode ser Jesus. Pedimos que Ele entre na vida da gente e chegue ali onde ninguém mais consegue chegar, e reine, e traga paz, e traga graça, misericórdia para a vida de cada um de nós, e para a vida do nosso povo, que sofre tanto, e que precisa tanto do Salvador. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante do governador, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu, quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber.
Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo de sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo, disseram: ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-o na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Num instante de silêncio, nos prostramos adorando o Senhor Jesus, que deu a sua vida para nos resgatar e para nos salvar. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, estamos começando juntos hoje uma semana muito especial. Essa semana é santa, porque nela a gente se aproxima do que de mais puro, de mais sublime, de mais bonito já houve sobre essa terra: o amor sofredor de Jesus. Nada é tão santo quanto o sangue que ele derramou, quanto a dor que ele sentiu dentro, na alma, orando por nós, se dando por nós. Essa semana também é santa porque, contemplando a dor de Jesus, a cruz de Jesus,
o Espírito Santo vai mexendo, vai remexendo dentro da gente e vai nos mudando por dentro. E essa semana pode tornar a gente mais parecido com Jesus, ou seja, mais santos. O pessoal que é mais da minha idade deve ter aprendido, quando era menor, uma oração, daquelas orações que a gente guarda e não esquece nunca mais. Uma oração que muita gente reza depois de receber o Senhor na Santa Comunhão. E essa oração diz assim: alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me. E a gente vai rezando, e lá na frente ela diz assim: paixão de Cristo, confortai-me. Irmãos, nesses dias a igreja, nossa mãe, convida a gente a tirar um pouco os olhos da nossa dor, dos nossos sofrimentos, e voltar os olhos e o coração para a dor dele, para o sofrimento dele. E o que essa oração antiga diz para a gente é que quando a gente tira os olhos da nossa dor e olha para a dor dele, a cruz de Jesus, o sofrimento de Jesus tem o poder de confortar o coração da gente. Veja, quando a gente fica muito preso à dor da gente, quando a gente olha demais para a dor da gente, a gente corre um grande risco de se perder nela. Há muitas pessoas que somam sofrimento a sofrimento, porque se perdem aqui dentro e aqui dentro, pensando 1 milhão de vezes na sua própria dor, sentindo de novo 1 milhão de vezes a mesma dor. Olha, se alguma emissora de televisão descobrisse a gente ia ficar rico, porque a gente tem uma capacidade de criar histórias na nossa cabeça, e a gente se embrulha nelas, sabe? A gente lembra de coisas que aconteceram, e aí a gente começa: naquela hora eu tinha que ter falado não sei o que, não sei o que lá, mas se fosse agora, eu tinha feito isso e aquilo. Ou então, olha, eu ainda vou fazer daquele jeito, deixa, calma, que vai chegar uma hora e eu vou fazer assim. E a gente se perde aqui dentro, e a dor da gente cresce na medida em que a gente a alimenta, pensando nela e se tornando prisioneiro dela. Quando você tira os olhos da sua dor e olha para a dor de Jesus, a dor dele conforta o coração da gente. Ele ensina a gente a sofrer diferente. A dor dele faz a gente encontrar forças para não desanimar. Quem sabe ao longo dessa semana que está começando, o Senhor não quer dar um remédio muito precioso para o nosso coração, pegando o nosso rosto, fazendo a gente se voltar para a cruz do seu Filho Jesus. E essa cruz diz para a gente: não tenha medo, não desanima, eu abri um caminho, anda por ele, você não vai se perder, me segue. Quem sabe essa cruz vai ensinar a gente a sofrer sem se tornar escravo da dor, do sofrimento. Quem sabe até transformando a nossa dor num degrau a mais, para que a gente se lance na direção de Deus e para que a gente torne o coração da gente um pouco mais livre. Nós cariocas temos a sorte de morar numa cidade tão linda, pelo menos do Rebouças para lá, né? Essa semana eu tive que ir à minha comunidade, eu faço parte de uma comunidade em Copacabana, aí eu voltei, e normalmente eu volto sempre com pressa, e eu falei:
não, hoje eu estava uma tarde bonita, eu falei, hoje eu não vou voltar pelo Humaitá e Botafogo não, feio demais, vou voltar pela Lagoa. Me dei mal. Tinha uma blitz, Rio de Janeiro, tinha uma blitz, fiquei meia hora ali, mas eu falei, bom, já que estou cá, vou aproveitar, né? E fiquei olhando ali a Lagoa. Não é todo mundo que tem, né? Cariocas tem. E a gente tem um monumento que é uma das coisas mais lindas do mundo, do alto de um morro, um monumento ao Cristo Redentor. Eu não sei se você já parou para pensar nessa palavra. Redentor é alguém ou alguma coisa que torna livre. Quando você fez o primário, porque quem é do meu tempo estudou no primário, não foi no ensino fundamental, né? Quando você fez o primário, a gente aprendia a chamar a princesa Isabel de a Redentora, porque ela assinou a lei que deu fim à prática oficial da escravidão no Brasil. A Redentora, aquela que com o seu nome libertou cativos, escravos. Pois, irmãos, Jesus é o Redentor. Ele veio para libertar pessoas que eram presas. E Jesus se tornou o nosso Redentor, usando como instrumento a sua dor. A princesa Isabel usou como instrumento da redenção que ela realizou em benefício dos escravos, um pouco de tinta. Para nós não seria o bastante. Jesus usou o seu sangue dado, derramado, para ser o nosso Redentor. Jesus fez com que o seu sofrimento se tornasse aquilo que nos faz livres. Jesus fez com que o seu sofrimento transformasse o nosso sofrimento, de tal maneira que agora, aqueles que são de Jesus, sofrem, mas não são escravos da sua dor. Irmãos, até Jesus, o sofrimento sempre aprisionava. Até Jesus, o sofrimento sequestrava o coração da gente, matando a esperança, matando a confiança em Deus, fazendo a gente pensar que no fundo, tudo é uma grande loucura. Mas quando Jesus passou pela cruz, quando Jesus escolheu sofrer tudo que a gente sofre, e foi além, e abriu um caminho no meio dessa escuridão, o sofrimento deixou de ser uma prisão. O sofrimento redentor dele fez a gente livre. E agora o nosso sofrimento é preciso que a gente escolha como ele vai ser. O meu sofrimento, unido ao de Jesus, vai ser também redentor. Eu vou usar o meu sofrimento para me tornar mais livre, para me tornar mais dependente de Deus, para me tornar mais entregue a Deus, ou eu vou permitir que o sofrimento continue me aprisionando, me prendendo no passado, no medo, na revolta. Quem sabe essa Semana Santa, o Senhor não deseja dar para cada um de nós a chave com a qual a gente vai abrir a cadeia com a qual o nosso sofrimento nos aprisionava, a cadeia da revolta. A gente vai abri-la e de repente o nosso sofrimento vai se tornar redentor, porque a gente vai se jogar de olhos fechados nas mãos de Deus e a gente vai aprender a confiar nele. E quem confia em Deus sempre chega mais longe. Quem sabe o Senhor vai dar para a gente a chave que vai abrir a cadeia do nosso sofrimento, que era a cadeia da mágoa,
do ressentimento com aqueles que nos fizeram sofrer. E o Senhor vai ensinar a gente a perdoar. E a gente vai aprender a rezar por quem talhou a cruz para a gente, do jeitinho que Jesus fez. E quem sabe a gente vai descobrir esse segredo que nunca mais vai deixar a gente ser prisioneiro do que passou. Eu perdoo aqueles que passaram me ferindo, porque até as feridas Deus as usa para nos transformar, para nos moldar, para nos tornar mais parecidos com Jesus. Até aqueles que me feriram talvez tenham feito parte da minha história, a história na qual Deus vai me talhando, na qual Deus vai me moldando. Por que odiá-los? Passou. Ressentimento não vai me aprisionar mais. Quem sabe nessa semana o Senhor não vai dar para a gente a chave com a qual a gente vai se tornar livre, mesmo com o coração doendo. Afinal de contas, cristãos também sofrem, coração de cristão também dói, mas cristãos sofrem e doem sem perder a paz. Afinal, irmãos, é na hora da dor e da cruz que a gente descobre se de fato a gente está se unindo a Ele ou se a gente ainda está longe dEle. Cristãos não são pessoas que admiram Jesus de longe. A maior parte da humanidade faz isso. Admira Jesus de longe. Cristãos são pessoas que põem os pés nas pegadas de Jesus e vão imprimindo aqui o que Ele viveu, o que Ele ensinou, quem Ele é. E sabe, só na hora da prova e da cruz é que a gente de verdade descobre se o nosso coração está apenas admirando Jesus de longe, ou se o nosso coração já está sendo atraído por Ele e seguindo a Ele. Quem sabe nessa semana o Senhor não vai chacoalhar a gente por dentro, mostrando para a gente que a gente precisa ainda se achegar mais a Jesus. Quando a gente está se sentindo forte, quando a gente está bem, quando a gente está vivendo aquilo que a gente planejou, não é difícil a gente se portar como Ele. Nossa, você fala bonito, do jeito de Jesus, as coisas que Jesus falou, mas quando a gente está bem, isso não é difícil. Você ajuda tanto, você faz tanta coisa, quando a gente está bem, isso não é difícil. Você faz milagres do jeito de Jesus. Sabe que também não é difícil? Quando a gente está bem. Quando a cruz chega, quando a dor visita a nossa alma, nessa hora é que a gente descobre se a gente está sendo do jeito dele, ou se a gente ainda está admirando a Ele de longe. A maneira como eu vivo a minha dor, a maneira como eu passo pelo sofrimento, a maneira como eu abraço ou me debato na minha cruz, é que me mostra se de fato eu estou sendo como Jesus, ou se ainda o meu coração não aprendeu dele. Quem sabe nessa Semana Santa, o Senhor não quer ensinar a gente a sofrer melhor e a parecer mais com Jesus. Quem sabe nessa Semana Santa, o Senhor não quer mostrar para a gente, olha, você está reagindo à sua cruz de um jeito muito ruim. Quanto mais você se debate nela, mais você se machuca. Aprende com Ele a abraçar a cruz de outro jeito. E de repente a gente pode descobrir, olha, o meu coração
ainda tem muito a aprender com Jesus. Eu preciso estar mais perto dele. Na internet hoje em dia há muitos cursos sobre muita coisa, né? É uma infinidade. Eu não recomendo nada. Quem quer aprender coisas realmente, dificilmente aprende pela internet. Bom, mas enfim, fechando parênteses, né? Aprenda a ser milionário em 6 meses. Olha que beleza. Aprenda a cozinhar em 3 dias. Olha, para mim seria ótimo. Mas eu nunca vi um curso que eu acho que talvez seja o mais necessário. Aprenda a sofrer. Porque se tem uma coisa que a gente sozinho não sabe, é isso. A gente não sabe. E isso a gente não aprende na internet. Isso a gente aprende olhando para Jesus. Paixão de Cristo. Confortai-me, Senhor, me ensina a sofrer diferente, me ensina a transformar o meu sofrimento num sofrimento redentor, não num sofrimento que me aprisiona cada dia mais, mas num sofrimento que me empurra para o Senhor, para que eu experimente a força do Senhor quando eu me sentir mais fraco. Senhor, me ensina a sofrer sem me debater na cruz, para que eu não some sofrimento a sofrimento. Senhor, me ensina a sofrer do teu jeito, porque do meu jeito eu me machuco mais e eu acabo machucando quem está perto de mim. É isso que a igreja pede hoje, e foi a nossa oração no comecinho da missa. Não sei se você não lembra, é claro, mas na oração no início da missa, a gente rezou dizendo assim: Pai, concedei-nos aprender o ensinamento da paixão do vosso Filho. É essa oração que a gente faz no início da Semana Santa. Irmãos, tem muita coisa para a gente aprender nesses dias. Tem muita coisa que pode surpreender a gente. Sabe quando uma pessoa, uma criança, está fazendo um exercício, um problema, e descobre onde estava o erro, aí ela apaga rapidinho, refaz. Quem sabe a gente pode se surpreender essa semana, olhando para a gente mesmo e descobrindo, era aqui, era por isso que eu não conseguia ir adiante, eu estava prisioneiro dessa dor, dessa mágoa, desse desejo de cobrança, sei lá de quê, era aqui. Apaga, Senhor, e me ensina a fazer de novo. Essa semana é semana de aprender, também aprender a sofrer de um outro jeito, olhando para Jesus. A dor dele conforta a gente, a nossa nos deixa birutas, se a gente ficar debruçado sobre ela 24 horas por dia, hein? A dor dele, quando a gente contempla, faz a gente enxergar mais longe, alarga o coração da gente. A primeira leitura que a gente ouviu hoje é um trechinho do profeta Isaías, um homem do Antigo Testamento, portanto um homem que viveu antes da vinda do Senhor Jesus. Mas o Espírito Santo deu a Isaías a graça de ver Jesus que ia chegar. E Isaías viu melhor do que ninguém. Isaías diz: eu vi o homem das dores, experimentado no sofrimento. Talvez muitos de nós se sintam experientes, e à medida que a vida avança e a gente vai ficando velho, pelo menos isso tem de bom, né? Eu já ouvi muita gente, nunca fala isso para mim, dizer assim, quando a gente vê, né, que a pessoa já está mais para lá, né? Não, eu estou com mais idade, mas eu tenho cabeça de jovem. E eu penso, meu Deus, a única coisa que eu não queria ter de jovem é a cabeça, né? Eu queria ter as pernas, eu queria ter qualquer coisa, o joelho, mas a cabeça não, porque é a única coisa que melhora com o tempo, né? A gente fica mais experiente,
começa a correr menos, vê as coisas de um jeito mais calmo, que bom. Mas irmãos, Isaías, quando viu Jesus, percebeu que Jesus era um homem experimentado no sofrimento. Quem sabe a gente precisa talvez aprender que o sofrimento melhora a gente, viu? Às vezes é o sofrimento que alarga o coração da gente, que faz a gente se tornar um pouco mais compassivo com os outros, mais compreensivo com a dor do outro. Isaías disse: eu vi e eu o ouvi, e ele dizia: não me deixei abater o ânimo, até cumprir minha missão. Existe uma outra tradução que diz: não me deixei ferir, até cumprir minha missão. Quando você contempla Jesus no seu sofrimento, eu acho que você escuta a mesma coisa que Isaías ouviu. Jesus diz para a gente: eu não me deixei abater o ânimo até completar a minha missão. Eu não me deixei ferir até completar a minha missão. Faça desse jeito. Não se deixe abater também. Não se deixe ferir por tudo. Irmãos, como a gente se deixa ferir por tudo? A gente às vezes é hipersensível a tudo. Você tem uma missão a cumprir, você tem um chamado de Deus, vá adiante. Não se deixe parar pelas contrariedades, pelas incompreensões, vá adiante. Quando você contempla Jesus na sua paixão, Ele encoraja você. O sofrimento dele ensina a gente que vale a pena. Certamente Jesus deve ter sido tentado a pensar como nós pensamos na hora da nossa dor. Será que está valendo a pena? Quando Jesus estava crucificado, Jesus ouviu pessoas dizendo para ele: desce da cruz, faz algo por você, você faz por todo mundo. Tenho certeza que muitos de nós aqui já pensaram isso. Eu ajudo todo mundo e não consigo fazer nada por mim. Pois é, não desanime, vá adiante, continue dando o seu sim a Deus. Vale a pena, vale a pena. Última coisa que eu queria compartilhar com você, não sei se você percebeu, detalhes dizem muito. Na leitura da paixão que nós ouvimos hoje, esse trecho comprido, eu não sei se você percebeu que no início, a parte que é de Jesus é lida pelo padre. E eu não sei se você percebeu que havia muitas vezes em que havia falas de Jesus e o padre falava. A partir do momento em que Jesus é preso e levado à casa de Caifás e começa o seu julgamento, Jesus para e não fala mais nada e fica em silêncio. E à medida que Jesus vai se aproximando da cruz, o silêncio dele fica maior. Não sei se você notou isso. Irmãos, para que a gente possa ir em frente, quando tudo ao redor da gente é incompreensão, é agressão, parece ir de mal a pior, a gente tem que parar de se envolver nas confusões dos homens e fazer o coração da gente se agarrar no coração do Pai. Quando Jesus foi à casa de Caifás, começou a ser julgado, foram contratadas falsas testemunhas, foram chamadas pessoas para mentir para ele, um monte de coisas, e Jesus calou, porque ele estava falando com seu Pai, e foi assim que ele foi até o fim, sem desanimar. Para que a gente possa vencer a cruz, a gente tem que deixar de lado as confusões,
mentiras, enganos, palavras para cobrar, e a gente tem que se agarrar em Deus, para que nele a gente tenha forças para ser fiel até o fim. Jesus passou pela cruz em silêncio, porque é em silêncio que a gente ouve a voz de Deus e que a gente abre o coração para Ele. Cada um de nós que está aqui hoje tem uma cruz a suportar. Se você segue a Jesus Cristo, eu tenho certeza que você tem uma. Cuidado para não se perder na agitação, na confusão, nas mentiras, nas cobranças, nas justificativas. Cuidado para não se perder em tudo isso. Quando você tiver uma cruz sobre os ombros, se agarra no Pai, fala com Ele, ouve a voz dEle, e é daí que vão vir as suas forças para ir até o fim. Irmãos, essa semana a gente tem muito para aprender. Como nós rezamos hoje com a igreja, dai-nos a graça de aprender o ensinamento da paixão do vosso Filho, Pai. Eu preciso aprender a sofrer, eu não sei, e só Ele pode me ensinar, só Ele pode me ensinar a transformar a minha dor em confiança, em entrega, em rendição e em porta, para que novas misericórdias, novas graças de Deus se derramem sobre mim e sobre aqueles que o Senhor me confiou. Que essa semana a paixão de Jesus possa confortar o coração de cada um de nós, e a gente possa aprender desse mestre crucificado o que ele tem para nos ensinar, com a certeza de que passando pela cruz a gente vai sendo moldado por Deus para se tornar algo melhor, mais parecidos com seu Filho Jesus.